Nesse vídeo começaremos então a discutir a questão da sexualidade relacionada mais precisamente a uma teoria que advém do filósofo, Michel Foucault. Foucault é um dos grandes autores que retrata essa questão da sexualidade, então, de modo muito preciso, traz este tema que até então, ou durante muito tempo, não foi um tema para o qual se levou muito em consideração, porque até então outras questões sociais, outras questões inclusive do ponto de vista sociológico eram consideradas mais importantes. Mas é interessante notar que a partir de Foucault, a partir da segunda metade do século XX, notadamente na década de 70 e posteriormente na década de 80 do século XX, a partir desse olhar desencadeado por Foucault, notadamente a partir das obras que ele desenvolve, na História da Sexualidade no Ocidente, volumes 1, 2, 3, recentemente tivemos inclusive o lançamento do volume 4, Essas bibliografias, essa literatura, ela foi muito importante porque ela desencadeia no universo acadêmico, do ponto de vista das pesquisas, um interesse, então ela enseja um interesse específico sobre essa temática. E é importante notar que a partir desse olhar também desencadeado por Foucault, que começa nesse sentido a partir do olhar sobre a sexualidade, nós temos um crescente no sentido de que olhares voltados para a construção da identidade de determinados grupos sociais passam a ser retratados a partir de então. Aquilo que falamos no vídeo anterior, sobre a questão da identidade ou de uma postura identitária. Questões relacionadas ao universo da negritude, a questão da própria sexualidade, a questão indígena e uma série de outras questões reportadas a grupos específicos da sociedade, então passam a ser retratadas por olhares sociológicos, historiográficos, do ponto de vista da psicologia também. E tudo isso começa com esse olhar mais específico de Foucault, que vai nos dizer, dentre outras coisas, que todas as lutas são lutas viáveis. Não há uma hierarquia de valores ou uma luta específica que sobreponha as outras. Por exemplo, aquilo que o marxismo nos colocava, que a luta fundamental a partir da qual nós deveríamos nos engajar enquanto sociedade ou enquanto classe social, seria a luta que envolvesse o mundo do trabalho. A partir disso, todo o resto se resolveria na sociedade. Para Foucault, não. Para Foucault existem inúmeras lutas que acontecem, porque ele parte do pressuposto da filosofia da diferença, que vem lá de Nietzsche, inclusive, e a partir dessa filosofia da diferença, Foucault é um dos autores que nos ensina, a partir da segunda metade do século XX, a pensarmos que o universo social é composto por uma miríade, ou seja, inúmeros acontecimentos sociais, e aquilo que é importante para um grupo pode não ser necessariamente ter o mesmo peso, a mesma importância que para outro. Mas todas essas são lutas que têm a sua legitimidade e que devem ser levadas em consideração. Então ele aponta, dentre outras coisas, a questão da sexualidade. É importante notar que no volume 1 da História da Sexualidade, em que Foucault ainda se mantém ligado à perspectiva genealógica que constrói sobre as relações de poder-saber na sociedade, o Foucault vai fazer uma crítica importante, então, à hipótese repressiva, que era então a teoria que acabava sendo aceita, ou que era aceita do ponto de vista de um olhar para a sexualidade. Ou seja, se entendia que a sexualidade, assim como outras instâncias sociais, elas passavam por processos de dominação. Existiam formas de dominação que inclusive impediam que se falasse, que se vivenciasse a sexualidade de uma forma mais livre, mais expansiva. Essa hipótese que o Foucault vai chamar de uma hipótese repressiva, que vem tanto do marxismo quanto da psicanálise, o Foucault faz uma crítica a essa hipótese repressiva porque ele vai dizer que na modernidade, diferentemente do que essas teorias diziam, ou seja, que nós não tínhamos o espaço, a liberdade para discutirmos as questões da sexualidade, o Foucault vai dizer que é o contrário, que a modernidade houve, na verdade, uma exacerbação de discursos, um crescimento cada vez maior de inúmeros tipos de leitura de discursos sobre o sexo e a sexualidade. Ou seja, para Foucault, a sexualidade é o dispositivo que se volta para o controle do sexo. O que ele entende por dispositivo, que ele apresenta como conceito, então, na História da Sexualidade 1? Uma forma de controle, notadamente institucional, que alia saberes e formas de poder para controlar, para nortear o comportamento das pessoas. Então a sexualidade é, do ponto de vista do Ocidente, para Foucault, um dispositivo muito significativo que se volta a controlar o comportamento sexual dos indivíduos. Tanto é que na História da Sexualidade 1, Foucault vai explicitar por onde passa essa questão necessariamente desse dispositivo. Quando ele vai falar, por exemplo, da pedagogização do corpo das crianças, que passam a ser controlados do ponto de vista da sua atitude nas escolas,
escolas que à época separavam meninos de meninas, né? Outro aspecto importante dessa questão do dispositivo da sexualidade para Foucault vai passar pelo controle institucional via casamento do controle sexual. Ou seja, a reprodução ela precisa necessariamente, segundo leituras advindas da igreja, por exemplo, ser feita especificamente num locus, que é o casamento, né? E por aí, por esses e outros exemplos, o Foucault vai explicitando de que modo esse dispositivo, ou seja, esse olhar que é dado para o corpo, para o comportamento, notadamente o comportamento sexual, ele vai se consolidando na civilização ocidental moderna. A própria questão da mulher, né, a esterilização do corpo feminino, que a psicanálise então desenvolve como um dos primeiros olhares, o Foucault também vai dizer que faz parte desse processo, desse dispositivo que vai de um certo modo então construir um olhar sobre o corpo feminino, vai construir um olhar sobre o corpo das crianças, vai construir um olhar sobre o corpo e o lugar da reprodução, no caso a família, e que vai também psiquiatrizar, que é o quarto e último elemento desse dispositivo, e a psiquiatrização dos corpos daqueles que são considerados sujeitos não normatizados, que fogem da normatização de comportamentos que se espera nessa sociedade. Então é importante dizer que do ponto de vista desse olhar Foucaultiano da sexualidade, e aqui a gente está se referindo mais especificamente à primeira obra, né, História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, por esta obra o Foucault desenvolve uma leitura então, que em primeiro lugar vai nos dizer que não há uma repressão sobre a questão do sexo, mas há uma proliferação de discursos que buscam envolver a questão da sexualidade humana, os comportamentos sexuais humanos, e todos esses discursos eles vêm da igreja, eles vêm de mecanismos inclusive midiáticos, eles vêm de outros lugares, inclusive da própria ciência, porque Foucault vai dizer que no Ocidente se desenvolve aquilo que ele chama de uma ciência sexual, que passa pela psicologia, que passa pela psiquiatria e que passa por uma série de outros dispositivos, então, ou seja, recursos que são utilizados institucionalmente, seja do ponto de vista do discurso, seja do ponto de vista das ações efetivadas sobre o corpo dos sujeitos para direcionar a sexualidade das pessoas. Então há um direcionamento e um olhar que para Foucault é importante levar em consideração, que é deste poder, que é um poder positivo. O que o Foucault quer dizer com poder positivo? Que é um poder que instiga, então, um poder que faz os sujeitos, então, direcionarem o seu comportamento para uma certa direção, uma direção específica. Nesse sentido, para o Foucault, o poder ele não deve ser visto como algo que impede os indivíduos, então, de alcançarem determinado padrão comportamental. Para o Foucault, na verdade, o poder é aquilo que faz os sujeitos serem aquilo que eles são. Nesse sentido, é algo que instiga, que motiva, que produz determinados tipos de sujeito. Por isso, Foucault, na História da Sexualidade, vai falar em processos de subjetivação, ou seja, o meio pelo qual, o processo pelo qual os indivíduos, em primeiro lugar, tendo contato com essas influências externas, né, que buscam subjetivar os seus corpos e os seus comportamentos, seja o discurso advindo da instituição igreja, seja o discurso advindo da instituição psiquiátrica, psicológica, seja o discurso advindo de outras instâncias midiáticas, elas de um certo modo exercem uma influência sobre o comportamento do indivíduo. Este indivíduo vai entrar em contato com esse processo ao mesmo tempo que vai ressignificar então a sua relação que estabelece consigo mesmo e com os demais. Então é muito importante esse primeiro volume da História da Sexualidade, porque, repetindo então, para deixar muito claro do ponto de vista didático, o Foucault rechaça essa hipótese repressiva. Ele vai dizer que não, o Ocidente não se caracteriza do ponto de vista da modernidade por exercer uma coerção que nos impede de lidar com a questão do sexo. Pelo contrário, crescem cada vez mais em número e em proporção leituras e formas de conhecimento sobre o sexo e procuram justamente então controlar as formas pelas quais os sujeitos vão vivenciar a sua sexualidade no contemporâneo. E por outro lado, uma questão muito importante que surge nesse livro também, que é justamente o conceito de dispositivo, que é um conceito muito utilizado pelos pesquisadores, né, que advém dessa perspectiva Foucaultiana e que nos ajuda a tentar entender então essas formas de saber e poder que se acercam dos nossos corpos, dos nossos comportamentos, buscando regular as nossas formas de viver a nossa existência.